Olá! Sejam muito bem-vindas ao programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para falar sobre tópicos importantes sobre a perda de peso e o emagrecimento, desmistificar alguns segredos, tirar todas as suas dúvidas, de uma forma profissional, simples e prática. Meu nome é Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, nutrição esportiva e emagrecimento, sobretudo para mulheres. O tema de hoje é: por que eu não consigo emagrecer? Então, para vocês entenderem esse conceito, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. É muito comum a pessoa comer realmente pouco e chegar no consultório e falar: Nutri, eu não aguento mais, eu como super pouquinho e o peso não sai, o ponteiro não desce. Então eu quero explicar algumas coisas para vocês. Existem 5 fatores que dificultam e que muitas vezes impedem o emagrecimento. Que fatores são esses? Primeiro, fatores genéticos. O que é isso, gente? Genético é aquele que nasce com a gente, que a gente herda dos pais. Então a gente já vem com uma sequência genética e podemos ter genes ali que vão determinar uma maior tendência da pessoa a ser obesa. Existe um gene ali que é o FTO, que quem tem essa alteração, né, o que acontece? São pessoas que vão ter um apetite maior e que também vão ter uma facilidade maior de acumular gordura. Ou seja, são aquelas pessoas que provavelmente foram gordinha na infância, tiveram uma adolescência com muita briga aí com a balança, diferente daquela pessoa que, por exemplo, engordou depois do casamento ou engordou depois da gestação. Eu, com certeza, tenho essa alteração do FTO, porque eu brigo com a balança desde a minha infância, tá bom? Tem um outro gene que, quando alterado, o MC4R, ele já é um gene que quem tem ele alterado, vai ter uma tendência a ter compulsão, por exemplo. Agora imagine quem tem os 2 alterados. É uma pessoa que brigou com a balança desde a infância e tem episódios de compulsão. Então, é uma pessoa que tem uma tendência super aumentada a ser obesa ou ter pelo menos um sobrepeso. Aí vocês vão me perguntar: mas Nutri, como é que eu sei essa minha alteração genética? Como é que eu descubro isso? Por testes genéticos, que hoje em dia tem vários laboratórios no Brasil. Não é uma coisa barata, mas também não é um absurdo de caro, como alguns anos atrás. Mas quem não tiver acesso a esses exames, através de sinais e sintomas, no consultório a gente consegue descobrir, a gente consegue deduzir, como os exemplos que eu dei comigo mesma, tá bom? Então, fator 1 que pode atrapalhar bastante é essa questão genética, tá bom? Mas ter os genes que alteram e esses polimorfismos para a obesidade, para o ganho de peso, não significa que a pessoa vai ser obesa, tá bom? A gente já vai falar sobre isso. Segundo ponto que vai dificultar o emagrecimento ou vai justificar por que você está ganhando peso são as alterações nutricionais. O que acontece, gente? Nutricionalmente, nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos de calorias corretas, nós precisamos de alimentos com nutrientes. Não adianta, por exemplo, no lanchinho da tarde, você comer 2 bolachinhas de água e sal e Coca Zero. Caloria vai ter super pouco, mas que nutriente tem nessa refeição? Basicamente, carboidrato simples e gordura trans da bolacha e um monte de corantes, estabilizantes e etc. dessa Coca Zero. Então, gente, é importante considerar a caloria, mas a caloria não é o mais importante. O mais importante é o equilíbrio alimentar e os nutrientes. Nós precisamos, para o emagrecimento saudável e sustentável, nós precisamos de magnésio, de zinco, vitamina D é fundamental. Nós precisamos do complexo B, nós precisamos de ferro e nós precisamos muito de antioxidantes. O que são os antioxidantes? São os faxineiros. São aquelas substâncias que vão limpar as nossas artérias, que vão ali dissolver aquelas toxinas, as gorduras, para que elas possam ser digeridas e vão para o intestino ser eliminado como cocô,
ou vão ali para ser filtradas pelo rim e vão ser eliminadas como xixi, são fundamentais. E onde encontramos os antioxidantes? Nós encontramos nos chás, então gengibre, chá verde, chá de canela, por exemplo. Nós encontramos em alimentos naturais, por exemplo, frutas, verduras. Então, vitamina C é um excelente antioxidante. Vitamina E. Vitamina E a gente encontra muito nos vegetais amarelos, então na abóbora, na cenoura, no mamão. Então, nós encontramos em alimentos de verdade, encontramos no própolis, na cúrcuma, no cravo, na canela. Então, tudo isso a gente pode usar na forma de chá, a gente pode usar na forma de pó, por exemplo, adicionar num mingau, numa vitamina, por cima de uma salada. Então, é importantíssimo consumirmos antioxidantes diariamente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os shots. Eu posto algumas vezes nas redes sociais, eu recomendo muito para os pacientes no consultório. É muito saudável consumir shots antioxidantes diariamente. O que seria um exemplo de um shot antioxidante? Um limão espremido, que vai dar 10 ml mais ou menos, e aí você pode colocar umas gotinhas de própolis, alcoólico ou aquoso, dependendo do caso. O própolis alcoólico é recomendado para adultos de forma geral e o própolis aquoso para crianças e gestantes. O aquoso, mais ou menos umas 25, 30 gotas, o própolis alcoólico na faixa de umas 15 gotinhas mais ou menos. Então é ótimo, você vai começar o dia com alimentos saudáveis. A desvantagem de gravar ao ar livre é essa, né? Mas vamos continuar o nosso tema. Então, voltando ao shot, o que acontece? A cúrcuma, você pode colocar uma colherzinha de cúrcuma, uma colherzinha de café pequena nesse limão, de cravo em pó, de canela. Então, tem várias formas da gente fazer esse shot. É muito bom tomar uma vez ao dia, sobretudo de manhã, em jejum. Aí toma aquele copão de água, espera uns 15, 20 minutos e começa o seu dia, tá bom? Então, falamos dos fatores genéticos, dos fatores nutricionais que podem atrapalhar o emagrecimento. Vamos para o terceiro, são os fatores hormonais. O que é isso? Por exemplo, quem tem síndrome do ovário policístico, mexe com toda a questão de insulina, produção de insulina, e a pessoa vai ter uma facilidade maior para acumular gordura. Quem tem resistência à insulina ou à pré-diabetes também vai ter uma tendência maior a acumular gordura, sobretudo gordura abdominal. Quem tem maior gordura abdominal e visceral, então homens com aquela barriga ou mulheres que têm aquele tipo de corpo, pernas mais finas e gordura mais na região abdominal, aquele corpo que a gente chama na forma de maçã, também vão ter uma dificuldade maior para perder peso. Problemas de tireoide, por exemplo, porque o hormônio da tireoide tem tudo a ver com o emagrecimento e com a manutenção de peso. Cortisol aumentado. O que é cortisol, gente? É hormônio do estresse, a gente chama. Esse cortisol, quando que ele aumenta normalmente? Pessoas que estejam passando por muitos problemas, estresse mesmo, seja estresse emocional, seja estresse físico, ele aumenta muito também quando a pessoa não tem um sono reparador, seja porque não dorme a quantidade de horas suficientes ou porque dorme mal, não chega a ter aquele sono de várias horas, aquele sono mais reparador. Cortisol acelerado, o corpo vai ter uma tendência a acumular mais gordura. Então, é muito importante um sono reparador, gerenciar o estresse. Como que eu gerencio o estresse? Com atividade física. Atividade física equilibra o estresse, diminui a ansiedade. Com relaxamento, yoga, com lazer. Então, fazer coisas que lhe dão prazer. Então, por exemplo, ler um livro, brincar com os filhos, sei lá, andar de bicicleta, ver um filme que seja. Isso é importante para gerenciar o estresse e ter um equilíbrio de cortisol, né? Já que a gente está falando de hormônio. Então, nós precisamos ter esses momentos de lazer para controlar o cortisol. Então, falamos de 3 já, hein? Genéticos, nutricionais e hormonais. Vamos para o 4 ponto que pode atrapalhar demais o emagrecimento. Eu até já adiantei um pouquinho, são os fatores emocionais. O que é muito comum? As recompensas, o prazer nós atribuímos aos alimentos.
Então vocês já ouviram falar ou já fizeram, quem nunca, né? Ai, hoje eu tô muito feliz, meu dia foi maravilhoso, aconteceu tudo de bom. E para comemorar eu vou, sei lá, numa lanchonete comer um hambúrguer com batata frita. Aí num outro dia que aconteceu tudo de errado, você bateu o carro, sei lá, foi um dia péssimo, tava chovendo, e aí chega no final do dia a pessoa pensa, nossa, que dia horrível. A única coisa para me deixar mais feliz hoje, eu vou comer um brigadeiro inteiro, uma panela de brigadeiro. Quem nunca, gente? Isso é muito comum. O que acontece? A recompensa pelo bom que aconteceu e a recompensa pelo dia ruim acabou sendo a alimentação. E normalmente alimentos calóricos, alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura e em excesso, né? Se a pessoa conseguisse comer um brigadeiro, 2, ok, mas não, normalmente é uma panela inteira. Essa recompensa é com uma quantidade elevada. Então, e outra coisa muito importante desse fator emocional, que dificulta muito o emagrecimento, é essa loucura que a gente vive hoje em dia. Esse estresse, que eu já falei um pouquinho no item anterior, relacionado ao aumento de cortisol, mas o estresse e a ansiedade do dia a dia, o trânsito, o que é muito comum, o vazio interior que a pessoa tem por esse estilo de vida, aquela ansiedade, ela ser recompensada pelo alimento. Então, o alimento não vai matar, não vai preencher aquele vazio interior. Então, é importantíssimo entender por que você está comendo tanto, se não é fome. Diferenciar a fome da vontade de comer. Fome, gente, é aquilo que o estômago ronca, que você tá pelo menos há 3, 4 horas sem comer nada, o estômago roncou, você bebe um copo de água e não passou. Isso é fome. Agora, a vontade de comer compulsão é aquilo que você quer comer o que você vê pela frente e você não consegue comer em pouca quantidade. Você come a barra inteira de chocolate, você não consegue escolher o alimento. Isso é vontade de comer. Nós temos que comer por fome, para matar a fome e não a vontade de comer. Um perigo muito grande de quem tem dificuldade para emagrecer ou quem vem ganhando peso é beliscar. Isso é muito comum. Porque quando a gente acaba beliscando muito, a gente não contabiliza isso como alimentação. Então, por exemplo, comi uma balinha. É rica em açúcar. Tomei um cafezinho. Mas eu coloquei só uma colherzinha de açúcar. Tomei um cappuccino da máquina. Isso é muito comum. Mas eu não coloquei açúcar. Mas a composição dele já é com açúcar. Então, muito cuidado com esses alimentos pouquinho que vai entrando. Nós temos que dar uma folga para o organismo. A gente não tem que ficar beliscando toda hora. Isso é muito ruim. Nós temos que esperar pelo menos 3 horas entre uma refeição e outra. E menos de 3 horas não deu tempo do corpo digerir, absorver os nutrientes e falar para o cérebro, olha, eu já tô com fome de novo. Não deu tempo. Menos que 3 horas não é fome, gente. É vontade de comer, de mastigar, é outro problema. Então, em outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre intervalo de comer a cada 3 horas, jejum, enfim. Vai ter tempo para a gente falar sobre todos esses temas. Mas só para lembrar, então, por que eu não emagreço? 5 fatores principais: genéticos, nutricionais, hormonais, emocionais e ambientais. O último que eu vou explicar para vocês são esses fatores ambientais. O que é isso, gente? Por exemplo, você vive num ambiente onde as pessoas comem muito, onde as pessoas comem muito errado, vai ficar muito mais difícil. Ou você trabalha num lugar onde pedem, sei lá, bolo todo dia, onde todo dia, no final do dia, vai aquela mocinha lá vender trufa e bolo de pote. Então, os fatores ambientais, eles vão atrapalhar, sim, esse processo de emagrecimento. Mas você não está fadado ao fracasso por isso. O que a gente precisa é entender de que a opção pela saúde melhor, a opção pelo emagrecimento ou a necessidade do emagrecimento, ele é nosso, é uma escolha nossa, não é das outras pessoas. Então, se todo o ambiente é desfavorável, é uma pena,
mas nós precisamos fazer a nossa escolha. Então, muito comum, mas eu não vou fazer 2 comidas, nutri. Então, comece a adaptar a sua família para uma refeição saudável. Para emagrecer, a gente não tem que fazer grandes restrições, dietas mirabolantes e alimentação mega diferente da família. Começa a fazer, você vai fazer uma torta, por exemplo, com farelo de aveia, ao invés da farinha de trigo. Faz para toda a família. Todo mundo, eu tenho certeza que vai gostar. Você vai fazer legumes para você vai comer talvez uma quantidade maior, mas põe um pouquinho no prato do seu filho. Seu marido vai comer também, sei lá, sua mãe, seu pai, com quem você morar. Então, é muito importante entender que a escolha é sua, não é das pessoas à sua volta. Vamos tentar que as pessoas à minha volta comam melhor? Perfeito, é o melhor dos mundos, mas a escolha é de cada um. Mas eu não posso dizer que o fator ambiental não vai atrapalhar sim, mas nós temos e podemos contornar esses fatores. Então, juntando tudo isso que eu falei, não dá, em pleno 2020, para a gente falar que a pessoa engorda porque não tem força de vontade, porque come muito simplesmente. Não dá, gente. Todos esses fatores estão juntos e misturados. E por isso que as pessoas precisam de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Ajuda de um nutricionista, em alguns momentos ajuda de um médico, ajuda de um terapeuta, ajuda de um educador físico. Eu costumo até desenhar isso no consultório. Eu coloco um pontinho, que é o paciente, e várias linhazinhas, que são as ajudas que ele precisa. Em cada momento do processo, é uma ajuda diferente, é uma ajuda que precisa estar ali mais junto de você, mas nós precisamos pedir ajuda. E a gente só consegue pedir ajuda, olha, preciso emagrecer e eu preciso descobrir o meu problema, quando a gente aceita de que precisa dessa ajuda. Então, reflitam, pensem, por que eu não estou conseguindo? É um fator genético? É alimentação? É um fator nutricional? Será que é hormonal? Será que é emocional? Será que é ambiental? Mas todos eles têm solução. Imagina aquela pessoa, e isso acontece, que ela tem esses 5 fatores juntos. Quer dizer que ela vai ser obesa ou vai ter sobrepeso e, muito pior, vai sofrer com as doenças ocasionadas pelo excesso de peso para o resto da vida? Ela está fadada a isso? Não, de forma alguma. Talvez haja uma dificuldade maior, ela precise de uma ajuda maior, mas tem solução. A obesidade é uma doença crônica, a obesidade não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem remissão. Eu conheço uma infinidade de pessoas, eu sou um exemplo disso, que vive, que convive amigavelmente e que controla essa obesidade. Mas, para isso acontecer, nós precisamos de ajuda, nós precisamos aceitar que a gente tem isso e conviver amigavelmente, nós precisamos entender que o estilo de vida saudável, uma alimentação correta, gerenciar o estresse e a atividade física é para o resto da vida. E não é porque eu tenho dificuldade para emagrecer ou porque eu estou com excesso de peso, é porque isso é saúde. Nós precisamos todas as pessoas saudáveis precisam desses 3 pontos: atividade física, gerenciar o estresse e se alimentar bem. Eu costumo falar muito para os pacientes, eu ouço, mas Nutri, eu não aguento mais fazer dieta. Mas é aí que está o problema, você não tem que fazer dieta. Você tem que entender que isso é um estilo de vida, que isso é um novo estilo de vida. Então tem que persistir para que a vida saudável vire o seu normal. Quando isso acontecer, você não vai ter aquela sensação mesmo de que você vive de dieta, porque vai ser o seu normal, o seu estilo de vida será saudável. Comi um bolo de chocolate, comi um brigadeiro, uma coxinha, vai ser uma exceção e isso não vai te culpar em nada. Comi, paciência, volta para o seu estilo normal de vida e isso é ter saúde. Vocês já viram aquelas pessoas que a gente brinca que é magra de ruim, que come de tudo, que come pão, açúcar, bolacha e é magra? Vocês acham que essa pessoa é saudável? Não necessariamente. Estar fisicamente magra não quer dizer que é saudável. Imagina, eu vou colocar 2 realidades para vocês compararem. Imagina aquela pessoa super magra,
que sempre passou a vida inteira café com açúcar, um monte de pão, de gordura, de industrializado, de miojo, mas ela é magra. E vamos comparar com uma outra pessoa da mesma faixa etária, que tem um peso saudável, mas sempre brigou com a balança. Mas faz atividade física para o controle do peso e da saúde, se alimenta super bem para não engordar, para o controle do peso e da saúde. Qual dessas duas é mais saudável? Reflitam comigo. Obviamente, a mais saudável é aquela que controla a alimentação, que faz atividade física e que não necessariamente é um palito de magra. Então, gente, eu falo demais isso no consultório. Pela saúde, pela qualidade de vida, pela longevidade, pela disposição é que precisamos emagrecer e manter um peso saudável. A primeira coisa é isso, a gente tem que ter um peso saudável, precisamos estar saudáveis. O peso que diminui na balança, a estética, a roupa mais larga, é um presente que vem junto. Nós precisamos buscar ajuda pela saúde em primeiro lugar. E a estética, como eu falei, vem de brinde. Mas eu costumo explicar, né, para os pacientes, por que vocês acham que o plano de saúde, por exemplo, paga uma cirurgia bariátrica e não é um processo tão complicado, tão difícil? Por quê? Porque é mais barato para o plano pagar uma cirurgia, internação, hospital e tudo mais, e muitas vezes a cirurgia reparadora depois, do que todos os gastos que a obesidade vai dar. Por quê? Porque são doenças silenciosas, é uma diabetes, é um colesterol alto, mas que na sequência disso, de uma obesidade não curada, todas essas doenças, a pessoa pode ter um AVC, pode ter outras doenças que pode dar um custo muito maior para o plano de saúde. Então, não é porque eles são bonzinhos, é porque é muito importante, precisamos controlar a obesidade vem com uma série de doenças junto. Então, a pessoa obesa, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer, ela tem uma chance muito aumentada de ter problemas cardiovasculares, o corpo está totalmente inflamado. Então, assim, é muito sério. Não é a questão, ela tá gordinha ou ele tá gordinho. Não, é uma doença, gente, é uma doença séria. A obesidade mata, e a obesidade mata, eu brinco, mata lentamente. Mas precisamos procurar ajuda. Vocês sabiam que 20% da população brasileira hoje já está com obesidade? Sobretudo os homens mais do que as mulheres, mas se a gente for contar sobrepeso e obesidade, esse número chega a 50%. 50% da população brasileira está acima do peso. É muita gente. E estar acima do peso já pode ocasionar doenças associadas. Doenças que talvez não vão ter sintomas agora, mas vão ter a médio e longo prazo. Saúde é ter o peso saudável. E aí a gente falou um pouco, né, desses 5 fatores aí que dificultam a perda de peso, e é importante, né, esclarecer uma coisa, principalmente a questão da genética. A pessoa que tem aquele gene aquele polimorfismo que vai favorecer a obesidade, ela está fadada a ser obesa? Não. Nós conseguimos, sobretudo através da alimentação, de uso de fitoterápicos, a gente consegue silenciar, a gente consegue reprogramar esses genes. E como que eu reprogramo, como que eu silencio, né, esses genes aí da obesidade? Através de alimentos corretos, através de hábitos saudáveis. Isso não é de uma hora para outra, isso vai demorar aí 1 ano mais ou menos, então eu diria que é 1 ano com mais restrições, tendo que resistir mais às coisas, aos alimentos mais ricos em açúcar, gordura, mas depois dá para abrir exceções. Mas lógico, gente, durante esse ano precisa de acompanhamento, isso é fato. E o que ajuda a silenciar esses genes, a melhorar essa situação? Os chás são fundamentais.
Tem um nutricionista que eu admiro muito que fala: na saúde ou na doença, o chá faz a diferença, e faz toda a diferença. Então, o chá de gengibre, de canela, de erva cidreira, chá verde, chá de hibisco, cavalinha, mulungu, por exemplo, para dormir melhor. Vou gravar vídeo aí falando de chás, inclusive os chás têm a forma correta de se preparar, alguns em infusão, né, outros na fervura, mas será um outro vídeo. E outras estratégias simples para ajudar a modular, silenciar esse gene aí da obesidade, por exemplo, consumir gorduras antes da refeição. Então, uma colherzinha de óleo de abacate, de óleo de gergelim, do próprio azeite, ou do C8, que é um óleo específico aí com 8 carbonos, mas as recomendações são individuais. Procurem ajuda. A obesidade tem solução. É possível perder peso e manter este novo peso. Só que isso não é milagre, isso não acontece de repente. Algumas pessoas me perguntam: Nutri, você é a favor de cirurgia bariátrica? Você é a favor de uso de medicamentos? E a minha resposta é: depende. Eu sou nutricionista. Profissionalmente, eu vou te falar o que você vai comer, eu vou te falar de alimentos. Mas lembra que eu expliquei para vocês que o paciente está aqui no meio e ele precisa de várias ajudas. Uma dessas ajudas pode ser uma cirurgia bariátrica, pode ser o uso de medicamentos que vai ser prescrito por um médico. O nutricionista não prescreve medicamentos. O nutricionista habilitado prescreve fitoterápicos e suplementos. Suplementos são alimentos. Por exemplo, uma glutamina, por exemplo, um whey protein, que ele é feito de proteína, né? O whey protein. Mas você precisa da ajuda correta, ou se for necessário, o médico vai indicar uma cirurgia bariátrica, o endocrinologista vai recomendar um uso de medicamento e a nutricionista vai te ensinar a comer para a vida. O medicamento eu costumo descrever dessa forma: o medicamento ele vai ser uma muleta que vai te ajudar a andar e talvez acelerar aquela perda de peso, diminuir a fome, aumentar a saciedade, enfim, depende do medicamento. Mas se você não aprender a comer corretamente, não fortalecer ali a sua musculatura para você andar sozinho, quando parar o medicamento, a fome volta a todo vapor e você engorda tudo de novo. Então, se for usar um medicamento, vá ao médico, não compre assim, sem prescrição. E importantíssimo, durante o uso do medicamento, a fome vai diminuir, normalmente a pessoa emagrece, mas tem que aproveitar desse tempo para aprender a comer melhor, para se relacionar melhor com a comida, para ter um estilo de vida mais saudável. Mas, gente, eu garanto para vocês, olha, eu pelo meu diploma, que é possível sim emagrecer e manter-se magros e magras. É possível ter estilo de vida saudável, ter saúde e comer o que vocês gostam de vez em quando numa quantidade controlada. Mas isso tudo é um processo. Procurem ajuda e é possível, tá bom? Um super beijo para vocês. Espero ter esclarecido as dúvidas sobre por que eu não emagreço. E coloquem nos comentários dúvidas que vocês tenham, sugestões de tema, se vocês gostaram desse vídeo ou não, se foi esclarecedor. E nos próximos vídeos falarei de outros temas, mas bastante relacionado com perda de peso, com obesidade, porque é o que eu mais trabalho, tá bom? Beijo grande, até a próxima!